Olá, veterinário! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma VetClass Vet Empreendedor. A VetClass que ajuda você aí, que é dono ou dona de uma clínica veterinária, a ter uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Eu sou a Clarice e na VetClass de hoje nós vamos falar sobre 3 formas de vender para os clientes sumidos, ou seja, trazer os clientes sumidos para dentro da clínica veterinária de volta e faturar até 3 vezes mais sem precisar trabalhar mais para isso. Vamos começar a entender então esse contexto do que é de fato um cliente sumido? A verdade é que cliente sumido é aquele cliente que depois de 6 meses não apareceu mais na clínica. Mas Clarice, ele não ficou doente. Clarice, ele não precisou vacinar. Mas não, nem só de vacina, nem só de doença vive uma clínica veterinária. Embora muitas confundam, né? Não confunda, funda com bunda, já dizia minha avó. Que uma clínica veterinária precisa depender desses quesitos para que ela possa faturar, para que o cliente possa voltar. E a verdade é que a gente tem um infinito aí de situações que a gente pode fazer para o cliente permanecer voltando pelo menos 4 vezes ao ano na nossa clínica veterinária, consumindo, nos dando receita previsível, nos dando faturamento previsível, fazendo com que a gente possa aí garantir o nosso faturamento mensal com segurança, sem depender de política, de terceiros, de doença, de atropelamento, de emergência. Enfim, fazendo uma clínica veterinária inteligente que fatura de forma inteligente. Quando eu começo a entender que há essa possibilidade, eu começo a entender que eu não posso ter clientes sumidos, que eu tenho que acompanhar sim essa jornada do meu cliente dentro da clínica veterinária. Quando eu não faço esse acompanhamento, bom dia, Pedro. Quando eu não faço esse acompanhamento, o que acontece? Eu acabo me tornando uma clínica veterinária de uma consulta só. E o que é uma clínica veterinária de uma consulta só? O cliente vem, faz o que tem que fazer e vai embora, não permanece conosco, não continua conosco na clínica veterinária, consumindo, ou seja, só vai depender da vacina do ano que vem, ou de uma possível doença, e quando chega aí, muitas vezes ele já está tão crítico, que não tem muito o que fazer, né, com esse paciente, aí você acaba tendo que uma alta demanda, aliás, uma alta taxa de mortalidade, porque o paciente já vai muito crítico, a gente não tem como usar muitas coisas para resolver a vida, né? Para manter a vida saudável desse paciente. Então, quando eu começo a entender sobre a importância de não ter clientes sumidos, né? De usar essas técnicas para ter cliente sumido, eu começo a entender que isso também faz parte da clínica veterinária, faz parte de um dos pontos que eu, como gestor, tenho que fazer ter resultado. Obrigado, Pedro. Então, quando eu começo a ter esse olhar, isso é um dos pilares, né, do método Vet Empreendedor, que é a fidelização eficiente. Quando eu tenho essa fidelização eficiente, quando eu sei trabalhar a minha fidelização eficiente, eu começo a entender que 80% dos meus clientes, 80% dos meus tutores, eles acabam voltando pelo menos 4 vezes ao ano e me oportunizando faturar até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Porque qual é o lance, né? O que as clínicas veterinárias confundem muito? Elas acreditam que para ter um faturamento maior, para crescer faturamento, vocês devem focar onde? Sempre na captação de clientes. Basicamente em uma agenda cheia. E quando eu só estou fazendo captação de clientes, o meu custo por cliente ele acaba sendo maior. Porque você gasta dinheiro sim para ter clientes novos, né? VetWinner, posso afirmar que meu amor, tu não faz parte do VetWinner, Pietra. Tu faz parte do VetBoss, que é a mentoria avançada. O VetWinner seria uma etapa. Tu pulou essa etapa e se jogou na mentoria de cabeça. Inclusive, a gente tem encontro hoje, né? E quando a gente começa a entender sobre isso, né? E aí o que acontece? Eu foco só na captação de clientes. Só que quando eu estou captando cliente, a gente está passando por onde? Por um funil. Esse cliente está passando por um funil. Ah, lá vem mais uma pessoa falar do funil AIDA. Não, eu não tô falando do funil AIDA agora. Eu tô falando... eu tô falando da jornada do teu cliente. Porque, veja bem, até o cliente descobrir que precisa de um atendimento veterinário, ele tem um nível de consciência. A menos que ele enxergue o cachorro muito mal ali, ele não vai querer
levar ao veterinário, gastar com o veterinário. Então ele começa a abrir a consciência dele de que ele precisa de uma clínica veterinária. E até você abrir a consciência de que não é só doença, que não é só a vacina do ano, que vermifugação não é uma vez ao ano, que antipulgas não é uma vez ao ano, que tem... você demora um tempo gastando com conteúdo, seja fazendo alguma ação, seja fazendo nada, seja te acompanhando, enfim. E aí esse tempo é o que a gente chama de aquisição de clientes, né? Então tu tá aquecendo um cara até ele vir aí, ou ele pesquisar no Google, você aparecer. E aí você teve um custo muito maior, né? Então quando eu tenho um custo de aquisição por cliente muito maior, o que acontece depois? Eu tenho uma margem de lucro muito maior. Esse é um dos pontos do porquê você trabalha e não vê a cor do dinheiro. E aí, quando eu começo a entender que eu tenho que seguir a jornada do cliente, dele entrar, eu conseguir encantar ele, fazer ele dar certo, fazer ele permanecer voltando, fazer ele me indicar mais clientes, né, para renovar o funil, eu começo a ter uma margem de lucro muito maior, porque depois que ele passou pelo meu trabalho, depois que ele foi atendido por mim, o que vai acontecer? Ele já confia em mim, ele já sabe o meu jeito, ele já sabe como funciona a clínica. Então, para eu trazer este cliente de volta, para eu trazer ele para consumir comigo, o que acontece? É muito mais fácil, é muito mais barato. Então, eu consigo fazer com que ele permaneça comprando comigo. Eu consigo fazer com que ele permaneça consumindo com a minha clínica veterinária, o que faz a minha margem de lucro ser muito maior. E se a minha margem de lucro é muito maior, eu tenho o quê? Mais dinheiro no bolso para ter um salário bom, para reinvestir na clínica, para fazer cursos e mentoria que me façam ganhar mais dinheiro ainda. Porque tudo que eu invisto na clínica, eu tenho que entender que tudo que é investimento tem que voltar. Só que não volta pela força da luz divina. Volta por trabalho, execução, monitoramento, melhoria contínua. E quando eu sei como fazer tudo isso de forma simples, eu começo a ver a engrenagem funcionar automaticamente. Então, quando eu entendi que só captar cliente não faz a minha clínica faturar até 3 vezes mais, mas sim, eu tenho uma ferramenta de fidelização eficiente, que é um dos pilares do Vet Empreendedor, eu começo a ter uma clínica que roda sozinha. E não só a clínica roda sozinha, quando o meu time é treinado para isso, quando a gente entende como que a gente vai treinar esse time e direcionar para isso, eu começo a perceber que eu posso trabalhar menos e a clínica continua faturando, porque o meu time também está dentro dos meus valores, o time também está dentro dos processos que faz o cliente permanecer voltando, comprando comigo, aumentando o meu faturamento, me dando uma receita previsível, porque eu criei processos e estratégias para que isso acontecesse. É por isso que a tia Clarice bate tanto na tecla que, para ser uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais sem precisar trabalhar mais para isso, não basta ser apenas veterinário, não basta usar apenas o jaleco. Eu preciso tirar o jaleco algumas vezes por semana, aí você define aí, né? A gente ensina, inclusive, no VetWinner, né? Arrumar a tua agenda para ter tempo para gestão, para que você possa, então, fazer essas estratégias para que você consiga faturar até 3 vezes mais, né? Porque pensa, se você tá todo dia atendendo a maior parte do tempo dentro da clínica veterinária e a única hora que você separa para fazer gestão é para pagar os boletos até sei lá que horas da noite que o teu banco permite, para atender um vendedor, quem que tá pensando na clínica e como a clínica vai crescer e faturar mais? Quem tá levando, aliás, quem tá traçando o destino da clínica e quem está levando a clínica até esse destino que você traçou enquanto negócio para 2023? Né? Então, eu estar somente atendendo faz o quê? Que o faturamento da minha clínica, que o negócio, a gestão, o atendimento de excelência, a fidelização, ela aconteça. Ela não seja o quê? Intencional. E qual é o segredo das clínicas veterinárias que faturam até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso? Elas são intencionais. O faturamento não aconteceu. Ele é intencional. A gente tá agora em janeiro, que é o mês clássico de férias. Tem muita gente que tá de férias, tem muita gente que ainda tá de recesso, tem muita gente que tá viajando. E quem não tá de férias oficialmente tá nesse clima de férias. Só que, velho, beleza. A gente precisa continuar faturando porque a gente tem aí os boletos para pagar da nossa clínica. E o que eu tô fazendo de forma intencional para que esse mês continue ser um mês
que fatura. Continue sendo o mês que está faturando todos os dias, que está crescendo. O que eu posso evidenciar para um mês que tem essa característica? Que casa de venda para essa característica? Porque embora tenha muita gente de férias, muita gente não tá de férias. A tua cidade inteira não fechou as portas e ficou de férias. O que eu estou fazendo para vender mais e melhor para quem não está de férias e está na minha cidade e região? Que dores que eu estou trabalhando, né? E como que eu tô trazendo aqueles clientes que são sumidos e não estão de férias pra dentro aí da minha clínica veterinária? Então, quando eu começo, a abrir a visão para isso, a trabalhar essa questão de fidelização eficiente, de captar o cliente de forma inteligente, a minha clínica vai faturar até 3 vezes mais. E eu vou trabalhar menos. Porque é uma das principais características dos alunos, quando eles são alunos, mentorados, eles começam assim depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles, Clarice, eu tô mais leve, eu tô faturando mais, tô mais leve, e o time tá fazendo, tá engajado, teve uns que saíram, teve uns que engajaram mais, e agora tá acontecendo. Por quê? Porque tem as ferramentas certas agora. Então, Clarice, por que é tão importante que eu comece, então, a pensar sobre trazer cliente sumido? Porque se ele não vem, é porque ele não tá precisando, ele não quer mais. Não. Se ele não veio, é porque ele ainda não teve um motivo bom o suficiente, ou ele não entendeu que tá na hora de voltar. E de quem é a responsabilidade da clínica de manter o paciente saudável? É da clínica. Quando você entende que você não vai ser mais uma clínica veterinária de uma consulta só, que desde o momento que o paciente botou a patinha na tua clínica, a saúde dele é responsabilidade sua também, que 50% dele também é responsabilidade da clínica, esse cliente começa a voltar. Aí você deve estar pensando, mas Clarice, não é responsabilidade minha, porque eu não sei o que ele dá pra comer, o que ele não dá, 50% é sua. Por quê? É de você estar mantendo contato. Contato com o cliente é relacionamento. E relacionamentos são sempre negócios disfarçados. Então, quando você montou essa estrutura aí de manter contato... Quer fazer live com a mamãe? De manter esse relacionamento, de manter a fidelização eficiente desse cliente, você continua faturando. Olha o neném. Cheiroso. Neném de férias com a mamãe, tá cheiroso. Tava na piscina? Eu quero de novo. Quer ir na piscina de novo? Ai, ai, ai. Tá cheiroso? Toma banho? Vamos fazer live? Como é que a mamãe faz live? Olá, veterinário. Olá, veterinário. Então, quando a gente começa a trabalhar esse plano de fidelização eficiente, eu começo a faturar de forma inteligente, trabalhando menos. Sem ter que me matar pra estar captando clientes, né? Chega o dia eu olhar pra recepcionista, não ter ninguém aí pra atender na clínica. E como que eu faço isso? Quais são as 3 formas que eu posso fazer isso? Reativação de clientes pra minha base de clientes. Combos de clientes, combos de produtos, de tratamentos e atendimentos em ciclos. Ou seja, eu não faço mais consulta, mais retorno. Eu começo a transformar o atendimento desses tutores em ciclos. Vamos entender como é que funciona cada um desses? Como é que eu posso aplicar isso de forma prática na minha clínica veterinária? O primeiro é a reativação inteligente, que é o que mantém a gente fidelizando, né? Então, o que é reativar? O que é isso que você pode começar aí agora, hoje? Você vai aí, pensa aí numa oportunidade que a gente tem para janeiro. Então, janeiro tem calor na maioria dos estados aí do Brasil, das cidades do Brasil. E se tem calor, o que é mais comum no calor aí da sua clínica veterinária? Pele, pulga, carrapato, intermação, o que mais? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir no meu sistema de gestão e fazer um filtro das raças ou dos clientes, ver o que o teu sistema te propõe aí de filtros e baixar um cadastro de todos os clientes de Shih Tzu, de Lhasa, de Spitz. E aí eu posso fazer o quê? Fazer uma reativação com os cuidados de verão, com uma consulta de dermato, chamando para uma avaliação aí para você direcionar para os cuidados de verão, que é o que a gente chama de sessão clareza no VetWinner. Então você vai lá, reativa todo mundo e chama para uma sessão clareza de verão. E aí, dentro dessa sessão clareza, o que você vai vender? Ou um acompanhamento de dermato, ou você pode trocar a sessão clareza para uma avaliação bucal, para fechar aí as profilaxias de janeiro, ou traçar um plano de ação de atendimento de ciclos aí para esse paciente e vender mais. Já que tem menos pessoas, tem mais tempo para fazer isso, faz isso, vai lá e trabalha nessa reativação. Então, toda essa galera que estava sumida, vamos imaginar que você entrou em contato com 200. De 200, 20, né? 20 venham na clínica, são 20 pessoas que não estavam dentro da sua projeção de faturamento, que você converta 20, que compraram. E aí pode comprar
acompanhamento de pele, pode acompanhar profilaxia, pode se transformar numa vacina que estava atrasada, e uma série de coisas. Então isso é uma reativação eficiente, que ele só estava esperando ali uma cutucada assim, para voltar para a clínica veterinária e consumir com você. Olha que interessante. A segunda forma de eu vender para eu não ter cliente sumido, tira a mãozinha? Para eu vender, para eu não ter cliente sumido, é eu fazer o quê? É eu começar a criar combos, né? Por isso que eu falei da reativação. Poxa, se você tem aí o combo, pode ser um combo de acompanhamento de verão, onde você vai lá, faz análise da pele, vê quais são os cuidados específicos para aquele cliente. Aí você faz 2, 3 encontros com esse cliente para você acompanhar ele, como é que ele tá no verão, se tá com alergia. Vamos tirar o rostinho da frente, senão a mamãe não consegue conversar. E aí traz, de repente, monta um kit, se você tem pet shop, um kit de cuidados de verão e vende junto nesse atendimento. Então, olha quantas coisas você fez e vendeu mais. E muitas vezes o seu janeiro é ruim porque você só, de novo, deixou acontecer, não reativou, não fez ações exclusivas, específicas para que esse faturamento acontecesse de fato. E aí que você começa a aplicar, você pensa, nossa, janeiro do ano passado eu não faturei tudo isso. Por quê? Porque não fez nada de ação, tanto de captação quanto de fidelização eficiente para que este faturamento continuasse acontecendo. Então, criar combos que faz sentido agora para essa época do ano, para sua cidade ou região. Lembra? Você é um negócio local, você é um negócio físico. Então, tudo que acontece aí tem que estar de acordo com a tua cidade, região, com a tua persona, com o que você está buscando. E aí, daqui a pouco, cria combos. Meu pet, 1 ano sem pulgas. E aí, você cria um protocolo sem pulgas e acompanhamento sem pulgas. Você cria um combo de cuidados de verão. Você cria um combo de cuidado de férias. Faz os procedimentos cirúrgicos eletivos ou que estavam dependendo de fazer agora, que a pessoa está de férias, que é melhor de cuidar. Então, olha quantas situações eu posso fazer para faturar mais, para levar o meu atendimento para mais pets e pessoas e manter a saúde do meu paciente, né, do meu cliente por mais tempo e manter ele voltando. E para que ele não tenha aí um estado crítico, né? Porque eu já fiz o quê? Eu já preparei a prevenção deste paciente. Então eu crio combos onde eu posso direcionar esse atendimento, né? Meu pet sem pulgas, combos de vacinas de verão. Clarice, vacina de verão, tá louca? Gente, tudo que a gente precisa dar é só mudar o nome. Que vacina que faz muito sentido o pet estar protegido no verão? Giardia, cabe no teu protocolo? Giroflariose. Que mais? Que poderia ser raiva? V10 da vida aí, polivalente? Não sei. Cria aí as tuas vacinas de verão, faz uma reativação em massa e faz esse acompanhamento de fazer essa aplicação junto com antipulgas. Olha só quantos combos que cabem pro verão que eu posso fazer. Esse é um ponto. Então, tá vendo quando eu começo a pensar, a unir a ciência, que é o que você domina, junto com experiência do cliente e comercial, o que vai acontecer? O meu faturamento cresce. Quando eu saio só da caixinha, né? Eu não posso ficar só na caixinha da ciência do médico veterinário, porque isso por si só não faz a minha clínica faturar mais. O que não adianta eu ser PhD, especialista, mas eu tenho 10 mil anos de experiência, velho, só isso não faz com que o cliente valorize. Tem várias clínicas abrindo aí, a expansão, a gente teve até o estudo aí da Bimpet, do IBGE, do mercado, que o que mais cresceu no Brasil nos últimos 2 anos foi a abertura de clínicas veterinárias e hospitais veterinários. Então, tem uma crescente aí gigante que está acontecendo. E o que precisa, o que falta para que todas essas clínicas continuem faturando bem? Preparo. Saber qual é o caminho certo. Porque muitas vezes o veterinário sai da faculdade e acredita que o maior desafio dele vai ser pegar uma veia de um pincher de 2 quilos aí, de um sei lá, do Yorkshire Toy de 1,5 kg, quando na verdade o maior desafio é manter a sua empresa de pé, você crescer em faturamento, em viver muito bem, sim, financeiramente da medicina veterinária. Porque essa possibilidade existe. A gente tem o Brasil é uma das maiores oportunidades do mercado pet. E aí eu sei que é muito natural você me dizer, mas Clarice, cadê esses números que não estão na minha cidade e região? A cultura da minha cidade não é assim. Não. A culpa não é da cultura da sua cidade, a culpa não é do presidente atual ou ex-presidente ou de qualquer coisa que esteja acontecendo. A culpa é do dono da clínica
que não tem culpa tanto assim, porque não aprendeu na faculdade, mas de não pensar como empresário, como crescimento, como fator de resultado, né? Por quê? Porque a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende no colégio, não aprende em lugar nenhum. A gente aprende na prática ou quando procura cursos, por exemplo, como os do Vet Empreendedor, que são únicos e exclusivamente para donos de clínicas, que fazem esse faturamento crescer. Por quê? Porque já está nessa jornada há 10 anos, percebe? Então, quando eu começo a trabalhar sobre isso, e olha, nessa jornada não foi só coisa linda não, foi perrengue, foi fazer um baita evento, e aí não ter se preparado estrategicamente para vender, daí só gastar dinheiro. Então, tudo tem que ter um grande porquê. Né? Tudo tem que entender para onde a gente está indo, quem é o nosso cliente, como que eu faço para reativar, até eu descobrir que só captar cliente não era o suficiente, eu precisava trabalhar, entender os protocolos veterinários e trabalhar esses clientes aí durante o ano, né, para manter meu faturamento, para o veterinário também ser papel, é um dos principais papéis, tanto a recepcionista quanto os veterinários. Entender o papel eficiente dentro do faturamento da clínica de todo mundo, desde a tia do café até o auxiliar veterinário, foi trabalho de 10 anos. Né? E a fidelização eficiente faz parte disso. O atendimento pode fazer isso. A gente não precisa do veterinário especificamente para faturar até 3 vezes mais na clínica. O veterinário, ele é uma das peças. Mas eu preciso fazer todos esses pilares rodar para que a nossa clínica veterinária fature até 3 vezes mais. Né? Às vezes a gente acha que a responsabilidade é única e exclusivamente do veterinário. Não. É do gestor de alinhar o que o atendimento tem que fazer para reativar esses clientes e faturar até 3 vezes mais. Qual é a conduta base, né, inicial do médico veterinário, como ele finaliza as consultas para a gente faturar até 3 vezes mais. Como que os prontuários são atualizados para a gente ter base dos internados para manter aí uma parte de atendimento de excelência, de fidelização. Qual a experiência do cliente, como que a tia do cafezinho, a tia ou o tio do cafezinho me contribui para isso, qual que é o financeiro, então todo mundo tem um papel fundamental para a gente faturar até 3 vezes mais, né? E a gente já foi duas etapas, ó, reativação, combos, e a terceira que são os ciclos. Clarice, como assim ciclos? O que eu posso fazer para faturar até 3 vezes mais sem trabalhar mais para isso com ciclos? Porque olha só, quando eu faturo mais e trabalho menos, a principal virada de chave aqui é o ticket médio por cliente, é o quanto eu aproveitei aquele cliente suficiente. Eu não estou falando de por terapia, eu estou falando de ser eficiente, unir técnica de ciência com a experiência do cliente mesmo. Por que ao invés do clássico que todo mundo faz de consulta mais retorno, eu não trabalho ciclos de atendimento? Isso cabe especialmente para tratamentos longos, né? Como atopia, endócrino, neurologia, nutrição, nefrologia, né? Controle da dor para os idosinhos. Então, tudo isso eu posso transformar em ciclos de tratamento ao invés de consultas e retornos eternos que você não ganha mais dinheiro. Uma neuro, né? O que acontece? Vai lá, não tá, Gardenal. Aí fica pedindo receita o ano inteiro, você não ganha nada com isso. Então, não, ó, o primeiro ciclo é esse, a gente vai avaliando, depois a gente vai reajustar a dose no terceiro ciclo, dependendo de como o paciente vai responder. O primeiro ciclo custa 1.000 e pouco, o segundo ciclo 1.000 e pouco, que inclui isso e aquilo. Tantos encontros, um manejo para você trabalhar o paciente em casa, aulas de como reagir, o que é uma convulsão. E aí você prepara todo o material experiencial e cobra muito bem por isso, né? E não fica dependendo aí do retorno desse cliente. Aí você recebe ali no cartão de crédito, enfim, cria meios de pagamento. O endócrino, que você... nossa, mas a consulta do endócrino é R$300. Dá prejuízo, porque aí faz uma consulta e tem 10 mil retornos depois que não cobra nada e perde seu tempo, que você podia estar usando seu tempo para ganhar mais dinheiro com outras coisas. Aí você faz em ciclos, né? Monta, lembra? Ciência, inteligência aí, de fazer o primeiro atendimento esse, daí a gente faz a dosagem daquilo, depois tem esse encontro, Se responder dessa forma, a gente parte para o segundo ciclo, que é a manutenção aí desse paciente endócrino, né? Que é deixar ele pelo menos em equilíbrio, e depois a gente faz só a manutenção, que é ir controlando aí os parâmetros. Então, você vai cobrando por ciclos e aí deixando claro, né, que tudo vai depender da evolução do paciente. Afinal, a gente está falando aí de biologia, que nem sempre o resultado é exato, nem sempre responde como a gente quer. Então, quando a gente trabalha em ciclos, veja, o cliente não some. Ele sabe que ele tem que voltar, você já deixa agendado, você cria um material específico para aquele tipo de atendimento. Então, começa a pensar dentro do que tu tem, como que eu faço isso? Mas, Clarice, ninguém vai aceitar. Você nunca fez? E você vai melhorando aí a oferta disso com o tempo. Vamos imaginar que de cada 10 pacientes que teve aí, você fechou 3.
Ao invés de só uma consulta de 120, que medicação vai embora, nem sabe se volta. Aí se não volta, o que acontece? O paciente piora, depois ele quer retorno grátis, se estressa, ou ele sai dizendo por aí que seu tratamento não funciona. Então vamos imaginar que de 10 pacientes que tiveram aí, você... Ai, Bento, você fechou ciclo. E o que é o ciclo, né? Ao invés de você vender a consulta e a medicação, você vendeu um acompanhamento de R$1.000, que era para ser, sei lá, 300. E aí garante, e o melhor de tudo isso, é bom para você, pro paciente, pro tutor, que você vai chegar até o final do tratamento. E pro seu ticket médio, você faturou R$1.000 numa consulta. E aí você trabalhou menos, faturou mais, percebe? E aí você foi mais presente, você foi mais intencional no atendimento. Por quê? Quando você fica nesse modelo de consulta mais retorno, de quantidade de paciente, você vai ter muita dificuldade em criar a cultura do agendamento. Os clientes brotam aí com os casos bruxos, não querem esperar, falam mal do seu atendimento. Aí você, para dar conta de tudo, o que você faz? Você atende super rápido, você vomita um monte de informação na consulta que 50% que você falou o cliente não vai lembrar. Consequentemente, não vai tratar do jeito certo. Talvez nem volte pro retorno. Mas não, Clarice. Eu, na minha clínica veterinária, eu mando mensagem 1 dia, 2 dias, eu acompanho esse cliente. Aí fica respondendo pra um cara que não vai voltar, que não vai gastar. Ah, não, mas lá na frente eu vou ganhar. Não vai. Não vai, porque ele vai ficar ruim de novo pra voltar. E aí você vai ter uma galera que você tem que responder, que você vai gastar tempo com isso, você vai ficar estafado. Porque você faz o acompanhamento, tudo bem. Vamos ganhar pra isso, então? Não vamos ser só São Francisco bonzinho? Vamos, se a gente quer ser São Francisco, vamos ganhar muito bem pra ter, então, uma margem aí de grana pra gente fazer ações sociais pra quem realmente precisa? Então, quando eu começo a adotar, inclusive hoje, nosso encontro do Vet Boss vai ser sobre posicionamento, sobre branding, né? E branding não é só sobre marca, é sobre toda essa conduta da clínica, mas a gente sobre método de atendimento, que a gente trabalha muito na mentoria e no VetWin, no curso, né? Então, olha só, perceba, quando você começa a trabalhar assim, você atende de forma intencional, você vai fundo com o cliente, você faz o que tem que ser feito. Você começa a trazer esse tipo de cliente, porque esses clientes começam a te indicar, começam a falar, olha, não, eu fui lá, ele já fez um atendimento, aí ele criou uma chamada de vídeo comigo, né, pra eu mostrar onde o pet fica, onde a Mel dorme. Aí ele criou, eu tô acreditando que ele criou um manual de como que eu devo cuidar do meu pet em casa, do jeitinho que a Mel precisa dentro da minha casa, de como ela vive. Quando que você vai conseguir fazer isso quando você não cria essa rotina de experiência do cliente, de ciclos? Quando você trabalha dessas formas de reativação, de combos, de ciclos, o que acontece? Você começa a ter uma agenda previsível, porque aí você começa a agendar todo mundo. Aí começa a diminuir aquele número de clientes que brota aí, que não quer expirar, que reclama, que ainda chega com paciente crítico, não tá preparado para gastar o que tem que gastar, porque brotou aí com o que tinha que fazer. Então você começa a ter tempo, a ter agendamento, a ter cliente legal que te ama, que realmente fechou o que tinha que fechar. Faz sentido? Ou vocês hoje atendem, o cliente não faz agendamento, ele brota, e quando ele chega, o paciente às vezes já tá meio crítico, não tem muito o que fazer, aí você fica se desdobrando pra fazer a vacina, pra correr, pra atender a outra consulta, pra depois chega uma emergência, é aquele auê, chega final do dia, parece que você não fez nada, mas também tá morta, parece que você fez tudo. Aí tem um internamento que você mal viu depois, porque você tem que medicar, limpar internamento. Aí tem os boletos para pagar aí das UX, da MSD, tem até as 8 horas da noite, senão vai pagar multa. Percebe? Tudo que você pode evitar quando você começa a trabalhar de forma inteligente, a fidelização eficiente da sua clínica veterinária, é assim que você vai faturar até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Corações, para mim, se fez sentido, se hoje vocês vivem um pouco dessa rotina doida e querem viver essa realidade de ter mais tempo, de ter agendamento, de fazer um atendimento aprofundado, experiencial com seus tutores, de ir mais fundo, se é isso que vocês estão buscando. Porque quando eu trabalho essa fidelização, essas ações que eu trouxe para vocês aqui, né, de forma rápida, essa fidelização eficiente, o que acontece?
pouquinho.